Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Aqui quem fala é Pedro Reis, para compartilhar uma reflexão feita em mais um filme. Hoje saindo um pouquinho da esfera dos filmes de animação e partindo para os filmes de drama, para os filmes esportivos, para conversar um pouquinho sobre o filme Creed, indicado a um Oscar de melhor ator coadjuvante para o Sylvester Stallone pelo papel de Rocky Balboa. O filme Creed é um filme sensacional. Mexeu muito comigo as duas vezes que eu assisti ele e falou muito comigo sobre alguns aspectos e eu queria compartilhar isso com você, mas antes de compartilhar, gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse já seu like, compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, se você gostar do conteúdo, é claro, e deixar o seu comentário sobre aquilo que você achou do vídeo e o que você achou do filme também. E é claro que eu gostaria de pedir para você assistir essa reflexão até o final, para não perder nada daquilo que eu entendi sobre esse filme incrível. Bom, falando um pouquinho sobre o filme em si, o filme vai contar a história de Adonis Johnson, filho do Apollo Creed, famoso lutador lá dos filmes do Rocky Balboa. E vai mostrar ali uma realidade, né, de abandono, onde ele se encontra no reformatório, passando por vários orfanatos e um jovem bem rebelde. Então ele é adotado pela esposa do Apollo Creed, que não era a mãe dele, mas que ali adota ele nessa situação e cria ele. E é muito legal porque ele decide seguir o mesmo caminho que o pai, decide pelas lutas, e o Rocky começa a treinar ele. E eu gosto muito de uma cena desse filme, que é talvez a cena que mais fale comigo. O Rocky tá treinando ele e o Adonis tá de frente pro espelho. E então o Rocky fala: "Você tá vendo esse cara aqui?" Apontando para a imagem dele mesmo no espelho. "Você tá vendo esse cara? Esse é o seu maior adversário quando você subir no ringue." E aí ele fala assim: "Dispara um jab, dispara um gancho. O que você percebe? Quando eu soco ele, ele também me acerta. Então você precisa se esquivar, você precisa sair da frente, você precisa bloquear, você precisa fazer alguma coisa, mas não fique na frente dos golpes dele." E eu entendo nessa parte do filme, até o próprio Rocky fala que ele não entende isso apenas com relação ao boxe, mas com relação à vida. Que muitas vezes o nosso maior adversário, na verdade o nosso maior adversário, somos nós mesmos. Nós muitas vezes temos situações na nossa vida e muitas vezes nós temos que superar esses desafios. E é muito usado o termo luta ali, é claro que porque é um filme de boxe, mas também lutas da vida, coisas que precisavam ser superadas, e isso vai ficar bem claro tanto na vida do Adonis como também na vida do Rocky. Os dois precisam superar o passado, os dois precisam superar coisas para que então eles se tornem pessoas melhores. Claro que ele vai trazer a questão do câncer do Rocky, se você não assistiu o filme, tô dando spoiler, fazer o que é a vida. Vai falar ali sobre a luta do câncer, mas a principal coisa é a dor que ficou nele pela perda da esposa e também de pessoas próximas. Ele entende que a vida dele ali, pra ele, se ele perdesse a vida, tanto faz. Mas o Adonis traz um novo sentido. Até eu entendo um pouquinho, pensando sobre a palavra de Deus, que é melhor serem dois do que um, porque se um cai o outro levanta, e o Rocky tava ali naquela situação e provavelmente se ele estivesse sozinho ele ia continuar com o câncer dele sem lutar contra e morreria. Ficaria por isso mesmo. Só que o Adonis vai ali e incentiva ele. Fala assim: "Olha, assim como você está me incentivando a lutar, eu quero te incentivar a lutar também, para que você lute as suas batalhas." E fica muito claro ali no decorrer do filme que a luta do Adonis Creed com ele mesmo é com relação a ele levar o nome do pai, que foi o maior boxeador, né, dentro do contexto do filme, o maior boxeador de todos os tempos, e ele carregar esse nome de trazer vergonha, mas também para superar essa visão que ele mesmo carregava de ter sido abandonado. E então ele enfrenta essa luta de frente e passa a ser mudado nesse sentido. O relacionamento dele também ali com a Brenda também mexe bastante com ele e incentiva bastante ele a refletir sobre esses temas, e ele vai conseguindo lutar muito mais do que dentro do ringue, mas lutar dentro de si mesmo, contra ele mesmo. E a vitória dele, que no caso, não vou dar spoiler sobre a luta final, mas a vitória final dele foi uma vitória contra ele mesmo, de ele conseguir bater no peito. E o repórter pergunta pra ele assim: "Se você pudesse falar com seu pai agora, com o Apollo Creed, o que você falaria?" Ele fala assim: "Que eu amo muito, que eu tenho orgulho de ser o seu filho, né?" Então ali você vê que ele conseguiu superar toda essa mágoa. Ele entende que ele não havia sido abandonado, que ele não foi abandonado de propósito, que o pai não quis o abandonar, foi uma fatalidade. Então ele consegue superar o passado dele e viver o presente dele mirando um futuro melhor.
E olhando para minha vida, eu vejo que muitas vezes, até algo bem semelhante ao que eu tinha falado até sobre o Up, Altas Aventuras, é que muitas vezes o passado nos prende, né, em alguns sentidos, e o perdão é muito necessário. O Rock vai falar sobre isso. Perdoe ele, se liberte desse peso, desse fardo que você está carregando, e o perdão é extremamente necessário, de se perdoar, de perdoar o outro para conseguir se liberar. Mas eu quero focar principalmente na questão da luta contra o nosso próprio eu, porque muitas vezes nós temos pensamentos, sentimentos que nos prendem, que nos impedem de assumir nossa verdadeira identidade. Que ali ele tinha o medo de assumir essa identidade dele como Creed. Mas nós na vida, nós temos uma identidade. E levando para a parte espiritual, nós temos uma identidade em Deus. Só que para isso é necessário que a gente vença o nosso próprio eu. Paulo, ele entendia muito bem isso. Quando ele vai escrever as cartas dele, ele fala, olha, eu não luto como alguém que está esmurrando o vento. Não, eu esmurro meu próprio corpo para reduzir ele a nada, para que eu possa servir Jesus. Então ele entende essa luta contra o próprio eu dele, para que ele possa então carregar essa identidade, as marcas de Cristo nele, para que ele pudesse cumprir o propósito de vida dele ali. Então eu vejo que é uma batalha que eu vou ter muitas vezes dentro de mim, você vai ter dentro de você, contra situações, contra coisas do seu próprio eu, que você vai ter que superar, que você vai ter que bloquear, que você vai ter que se esquivar, que você vai ter que vencer o seu próprio eu. E quando você subir no ringue, vai ser você e você. E quando você for pra luta na vida, é você e você. Então, é mais ou menos o que o Rock estava falando. Olha, a minha luta é eu contra o Rock mesmo. A sua luta é você contra você mesmo. Também vai lhe mostrar outras lutas também, até mesmo a luta ali da própria comunidade da Filadélfia. Eu acho muito interessante uma frase do filme que diz assim, ó. O que importa é o que você deixa no ringue e o que você leva dele. Então, nós temos combatido o bom combate. E o que a gente tem deixado no ringue? E será que a gente tem enfrentado essas batalhas também? Que muitas vezes nos deixam tentam nos deixar mais fracos e que tentam nos impedir de avançar, de crescer. Sabe, eu entendo que esse ringue da vida, a gente tem que subir nele com cabeça erguida, entendendo que é Deus que nos fortalece, nós tudo podemos naquele que nos fortalece, nós podemos ser fortalecidos em Deus para vencer o nosso próprio eu, para vencer o nosso próprio passado. E aí o que a gente tem deixado no ringue da vida? O que a gente tem deixado ali dentro da arena? O que a gente tem deixado ali? E o que a gente vai levar disso? O que a gente vai levar aí dessa batalha? Paulo, ele fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então o que ele levou disso? A coroa da vida. A coroa da vida. E saiba que você não está lutando em vão, você não está lutando à toa. Você tem se posicionado nessa batalha contra você mesmo, mas é com um propósito. Você não está desferindo golpes contra o ar. Seus golpes, ele tem um porquê, seus golpes, ele tem um motivo, e você tem uma luta bem definida, que é contra o seu próprio eu, e a vitória maior é a vida eterna. Então vai valer a pena você reduzir o seu eu a nada, para conseguir essa coroa da vida, esse grande cinturão. Então eu entendo que a maior vitória que nós podemos ter na nossa própria vida é conseguir deixar o nosso eu para trás e viver a vida que Deus tem para nossa vida. Viver aquilo que Deus ele preparou para nós como filhos dele. Nós que cremos e recebemos Jesus, foi dado o direito de ser chamado filhos de Deus. E nós muitas vezes carregamos essa identidade como se fosse um peso. Ele carregava. Ele falava assim, não, eu tenho medo de ser um falso Creed, de envergonhar o sobrenome do meu pai. Mas entenda que Deus ele tem orgulho de você, no sentido de ele te ama. Se você é filho, ele te ama. E as suas falhas, cai e levanta. Não fica na lona, cai e levanta, parte pra cima. E vai ter momentos na vida que a gente vai sair derrotado do round, mas é como o próprio Rock falava diversas vezes, é um soco de cada vez, um passo de cada vez, um ringue de cada vez. E batalhe as suas batalhas, e busque vencê-las em Cristo. E eu sei que Deus vai te capacitar para isso. Então foi essa reflexão que Deus ele trouxe para mim. Eu já havia assistido esse filme antes e já tinha falado comigo nesse sentido, reassisti ele, mexeu muito comigo, me emocionou em algumas partes, porque mostra muito a luta da vida real, coisas que nós enfrentamos. Então queria até encorajar você a assistir o filme, se vocês quiserem assistir, o filme Creed. Vocês vão gostar bastante, é um filme de muita qualidade, muito bem produzido e traz uma história também muito impactante. E é essa reflexão que eu queria deixar para vocês aqui hoje, tá bom? Nós nos vemos na próxima sexta-feira com mais um vídeo. Me siga lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, para estar por dentro sempre das novidades, de tudo, das enquetes,
para que a gente também tenha esse contato mais de perto, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, de deixar o seu like e não se esqueça de batalhar suas batalhas, de partir para cima, porque você tudo pode naquele que te fortalece. E não se esqueça que o maior vilão é você mesmo. O maior vilão da sua história é você mesmo. E você tem que batalhar com as armas certas. Então parte pra cima, guerreiro e guerreira. Tamo junto, que Deus abençoe.